minhas amigas e meus amigos do GPEC, tenham todos uma boa tarde. Mais uma vez, é com muita satisfação que estou aqui conversando, né, com vocês, falando sobre temas importantes da doutrina espírita. Nesta tarde não é diferente, né? Estarei aqui falando sobre o meu reino não é deste mundo, uma das frases mais importantes do cristianismo, da mensagem de Jesus. Também vamos antes fazer a prece inicial para os trabalhos de hoje. Busquemos elevar o nosso pensamento ao alto, entrando em sintonia com a boa espiritualidade. Que possamos sempre, ao precisar de paz, harmonia, podermos estar com essa companhia, com essas sintonias, com a alta espiritualidade, em especial com o amor e com a paz do Mestre Jesus. Se conosco, Mestre, agora e sempre. Olá, vamos lá, né? Que assim seja, né? Então, vamos conversar sobre o meu reino não é deste mundo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo reservou um capítulo para tratarmos desse assunto, né? Um dos principais livros da codificação espírita, né? O livro mais lido no Brasil, né, da codificação espírita, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, codificador da doutrina, separou um capítulo inteiro para falar sobre esse tema, né? E fica claro, assim, olhando, né, a passagem de Jesus aqui na Terra, como ele deu importância sobre isso, né? Vira e mexe, ele falava sobre esse reino. Os estudiosos do Evangelho, né, os estudiosos do cristianismo, diz que talvez a palavra reino, né, seja a palavra mais mencionada por Jesus na sua pregação, né, na sua passagem, né, enfim, no seu exemplo que ele nos trouxe, né? Então, vamos fazer algumas reflexões sobre isso, né? Sobretudo sobre que mundo é esse que Jesus fala. Ora, meu reino não é deste mundo, mas que mundo é esse que Jesus nos convida, né? Nos convida há 2000 anos para participarmos com ele desse reino feliz. A princípio, nós podemos levar a duas reflexões, né? E reflexões mais modernas sobre isso. O primeiro, Kardec, né, com os espíritos, vem nos esclarecer, né, o que é, ou como funciona, o que existe, quais são as relações das pessoas encarnadas e desencarnadas com o plano espiritual, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos de Kardec falam muito sobre a vida futura, né, que é o plano espiritual. E toda a codificação espírita e também as obras complementares que saem até hoje, né, explica esse novo mundo, ou melhor, um antigo mundo, mas que agora está se descortinando na razão da humanidade, que é o plano espiritual. O plano espiritual é o verdadeiro lar dos humanos, né? Esse final de semana, esse início da semana, na segunda-feira, eu estava falando no programa Segunda Espírita, né? E alguém falou assim, porque a humanidade tem que se
tem que se perceber, né? Ou tem que perceber o seu lado espiritual. Eu falei, é isso mesmo, né? Porque quando a gente fala de ser humano, o ser humano, quando a gente fala normalmente de ser humano, a gente já pensa já no ser biológico, né? No Homo sapiens. Mas o ser humano é o ser espiritual, né? Como o nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira origem, é a origem espiritual. Então, Jesus nos convida, né? E aí isso é uma maneira nova de se enxergar a vida, né? O Espiritismo nos convida a entender o que é o plano espiritual, ou a vida futura, como se fala muito no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como é o plano espiritual? O que acontece no plano espiritual? Nunca antes na história da humanidade se mostrou com tanta clareza, com tantos requintes de detalhes sobre a vida espiritual, né? Que alguns chamavam de céu, não é isso? De paraíso, de Éden. E aí o Espiritismo veio mostrar que não tem nada disso, né? Pelo menos não no nosso atual estado evolutivo, né? Nós, quando desencarnarmos, nós não vamos para um paraíso, mas também estaremos muito longe de um inferno. Não existe inferno, né? Assim como não existe céu, né? Não existe um paraíso. Existe sim, é uma continuidade. A vida continua e de uma forma até semelhante, claro, guardada as devidas diferenças, né, as devidas proporções, porque nós estamos falando de níveis existenciais diferentes, mas guardadas as devidas proporções, de uma maneira muito semelhante à vida que nós temos aqui. O interessante é que os relatos dos espíritos nos mostram isso, né? A vida continua, e a vida que continua, ela não muda tanto, sobretudo em relação aos nossos sentimentos, né? Às questões nossas, né? Isso não muda muito em relação à vida que nós estamos tendo aqui. Nós estamos a viver uma experiência e vamos continuar a viver uma experiência quando assim desencarnarmos. Claro, nós podemos ter uma percepção diferente da vida, uma vez que o espírito longe da matéria tem uma percepção diferente, mas a vida em si, né, o espírito em si não muda tanto, né? A não ser que a gente faça esforços de transformação, e eu vou falar um pouco sobre isso, né? Sobre como poderemos chegar a esse reino, esse convite de Jesus, né? Então, para a doutrina espírita, o reino que não é deste mundo, ou seja, se não é deste mundo, é de um outro mundo, é o plano espiritual, né? É, isso isso ficou extraordinariamente explicado, sobretudo nas mensagens e nas inúmeras obras de André Luiz na extraordinária psicografia de Chico Xavier, né? Quando ele mostra que no plano espiritual, e na cidade que ele se encontra, né, ou se encontrava, André Luiz, existiam hospitais, né, existiam escolas, existiam prédios administrativos, existiam moradias, existiam até equipamentos que naquela época não existiam, não existia ainda na matéria, que depois a gente foi inventar, né? A gente foi copiar o plano espiritual. Quem estudou as obras de André Luiz, sobretudo o Nosso Lar, que dá esses detalhes de riqueza sobre a experiência do espírito no plano espiritual. Algumas pessoas falam, mas como pode ser assim? A gente está lá no máximo com perispírito, como é que pode ser tão semelhante? Mas né? Porque para o espírito
a matéria quintessenciada do plano espiritual ela pode ser tão densa quanto a matéria que nós experimentamos aqui encarnado, né? Então, é por isso que os espíritos podem sentar à mesa, sentar na cadeira, manusear equipamentos, né? Claro, há sutis diferenças. Algumas pessoas, às vezes, me falam assim, Sócrates, mas então parece que nós estamos, parece que o plano espiritual é uma cópia do plano físico. Eu digo ao contrário, né? É o plano físico que é uma cópia do plano espiritual. Nós fazemos aqui imitações do plano espiritual. Nós vivemos a experiência do plano espiritual, quando reencarnamos, vamos, claro, conforme as nossas condições, conforme o nosso entendimento, as nossas habilidades, nós vamos copiando, né, as coisas que lá existem. Mas o plano espiritual é o plano inicial do espírito, né? Então, Jesus nos convida para esse reino, né? Claro que ele quer que a gente tenha a compreensão deste reino agora, né? Não é uma coisa assim, quando eu desencarnar, eu vou me preocupar com o plano espiritual. Não, ele convida para as pessoas estarem atentas ao reino, né? Estarem ligadas com o plano espiritual o tempo todo, né? Porque nós somos espíritos, nós não somos seres biológicos. Aliás, às vezes eu falo isso, algumas pessoas até se assustam, né? Mas é verdade, assim, não existe vida que não seja espiritual. Tudo que é vida é espírito. A vida é a manifestação do espírito na matéria, né? Então, quando existe vida na matéria, é um espírito que está ali, encarnado, né? Claro que na doutrina espírita nós separamos os espíritos que habitam o corpo humano, nós chamamos de espírito. Os que habitam o corpo de animais e vegetais, nós chamamos de essência espiritual, né? Mas não deixa de ser espírito, né? É um espírito que está ali, ainda embrionário, mas é um espírito. Então, essa é uma maneira da gente enxergar a vida. Agora, além disso, existem alguns autores que trazem para nós uma outra maneira também de entender, de buscar entender, porque Jesus falava o tempo todo sobre esse reino, né? Meu reino não é desse mundo, que a gente precisava conhecer esse reino, né? E alguns autores querem chamar a atenção de que há também um reino interior que Jesus nos convida a refletir, a dar atenção, a descobrir, né? Então, esse reino, além de ser o plano espiritual, é também um mundo interior nosso, né? Ou seja, nós precisamos buscar as verdades dentro de nós mesmos e as verdades fora de nós, né? O Espiritismo chegou no momento certo, né? No momento onde nós começamos a amadurecer de uma maneira mais ostensiva e começamos a refletir mais sobre quem nós somos, né? De onde viemos, para onde vamos. Colocamos mesmo a razão para poder dissecar tais coisas, mas também foi numa época onde o ser humano começou a pensar assim, poxa, eu preciso me conhecer melhor, né? Eu preciso me descobrir, eu preciso saber quem eu sou. Então, essa corrida para a matéria foi grande, né? A ciência evoluiu muito nos últimos 300 anos, por exemplo. A ciência evoluiu muito, mas também a busca do ser humano por um autoconhecimento, por tentar entender quem eu sou de verdade, também cresceu demais, né? Então, é um amadurecimento espiritual. Então, surge a doutrina espírita para dar vazão a essa necessidade que as religiões não estavam dando, né? Até então. Nós, né? Nós éramos muito
nós éramos muito voltados ainda à ideia do pecado, né? Então, eu preciso seguir um código de ética, de lei, e se eu não seguir, eu vou arder no fogo dos infernos, né? Ou se eu seguir, eu vou para um lugar melhor, para o paraíso. Mas a doutrina dos espíritos vai dizer, não é bem assim. Vamos usar a razão para refletir sobre isso, né? Então, nós podemos entender que o reino de Deus, né? Ou seja, o reino que Jesus nos convida, é o plano espiritual, mas é também a busca por esse espírito imortal, né? Que somos nós. Nós ainda não conseguimos assumir isso, né? E é interessante que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec ele chama atenção para isso, né? Que nós precisamos mudar o nosso ponto de vista em relação à vida, né? De uma forma geral, à espiritualidade, né? Então, nós não nos damos conta disso, né? Nós precisamos mudar, é o que nós chamamos assim de uma mudança de paradigma. Nós precisamos ter uma mudança de paradigma. Esse é o convite da doutrina espírita, né? Que mudança é essa de paradigma, né? É a gente buscar se perceber como espírito imortal, né? A gente tem um novo olhar. Quando a gente tem um novo olhar sobre a vida, por exemplo, que vamos começar a ter uma fé guiada pela razão, né? Nós começamos a perceber, olha, espera aí, por que estou tanto a me preocupar, né? Por que que eu estou tanto me preocupando com coisas fúteis se eu sei que a vida não termina num túmulo, assim como não começa no berço, né? Por que eu dou tanta ênfase à vida material, às coisas da matéria? Isso não significa, isso não significa que a gente não deva fazer a nossa parte aqui na matéria. Claro que precisamos fazer, né? Nós ainda precisamos da matéria para evoluir. Nós ainda precisamos desse estado atual, né, de materialidade que nós vivemos aqui nesse mundo para fazermos o espírito evoluir. Eu costumo dizer que o plano espiritual é o plano das ideias, né, da teoria. E o plano material, para espíritos como nós, é o plano da execução, né? Vamos ver se o que eu pensei, imaginei, planejei no plano espiritual, eu vou realizar aqui no plano físico, né? Esse é o desafio do espírito. Esse é o desafio do espírito. Agora, quando o espírito reencarna, já com essa perspectiva, né? Porque, mas quando eu reencarno, eu esqueço o que aconteceu no plano espiritual ou em outra reencarnação. Isso é verdade, né? Ainda estamos ainda vivemos uma fase, que também é uma fase, porque nós vamos cada vez mais nos lembrarmos, né, de outras encarnações, quando o espírito vai evoluindo, ou da nossa vida no plano espiritual, mas ainda nós não nos lembramos, ou lembramos muito fracamente, né? Ou veem as coisas como uma espécie de uma intuição, né, do que a gente deve fazer, do que a gente deve buscar, do que a gente deve aprender, do que aconteceu, né, em outras vidas. Mas, assim, nós já viemos preparados para essa encarnação, já com uma ideia intrínseca de que podemos fazer mais, né? Nós podemos viver num mundo como esse, mas mas ter assim a percepção de que nós não somos daqui, né? Muitas pessoas já fazem isso, né? A gente precisa ter essa quebra de paradigma, né? Porque isso acaba
deixando assim as coisas que nós levamos em proporções absurdas aqui na Terra, ou seja, as pobrezas da matéria, as dificuldades da matéria, a gente acaba deixando de uma maneira mais light, mais tranquila, né? Então, por exemplo, por que eu vou me incomodar com uma divergência com o vizinho, uma briga no trabalho, um cidadão que me fecha o carro no trânsito, ou coisas até mais complicadas, né? Se eu sei que, se estou, por exemplo, passando por alguma dificuldade aqui, logo, logo eu vou ter uma compreensão maior da vida, né? Porque esse estágio que nós estamos fazendo aqui, que ainda vivemos no mundo que nós aprendemos através da dor, do sofrimento, isso é um estágio, né? Isso vai passar. E quando nós temos a ideia do todo, né? O que é um pequeno tropeço para uma bela caminhada, por exemplo, na natureza, na praia, né? Um lugar do campo, o que é uma topada numa pedra, desde que a gente não quebre nenhum dedo, que é uma topada numa pedra, quando a gente começa a perceber como é bonita a natureza e quanto a gente ainda tem que caminhar e caminhar de uma maneira prazerosa. Então, nós começamos a fazer tais reflexões, né? Outro ponto de reflexão é por que eu me apego a tantas coisas mesquinhas aqui no nosso mundo, e eu vou começar a pensar, né, o tamanho que nós somos, né? Os astrônomos estão cada vez descobrindo mais mundos, mais estrelas, né? E diz que existem mais estrelas no universo conhecido, porque a cada, a cada ano se conhece mais parte do universo, né? Mais galáxias são descobertas. Então, assim, dizem que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia no nosso planetinha azul, na nossa Terra, né? Então, imagina, né? Se a gente for numa praia, pegar um punhado de areia com a nossa mão, a quantidade de grãos de areia é enorme, né? De grãos de areia. E os astrônomos estão nos mostrando que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia no nosso planeta. Ao redor dessas estrelas, a maioria delas, existem planetas, né? E muitos deles, como o nosso, muitos deles habitados, né? Ou seja, a gente precisa também perceber a nossa pequenez, né? Percebendo a nossa pequenez, nós vamos começar a perceber que a história é maior, né? A gente precisa ver um quadro maior, um quadro geral da nossa vida. A gente precisa sair da mesquinharia da matéria, né? E pensar no nosso desenvolvimento espiritual. Nós precisamos desenvolver a consciência de sermos espíritos imortais, né? Eu conversei essa segunda-feira, o tema foi esse, né? A tomada de consciência de sermos espíritos imortais. Conversei na segunda espírita. E é difícil, né? Eu fiz até uma pesquisa no Instagram, né, se a pessoa se considerava consciente que era espírito mortal. A maioria disse que sim, né? Às vezes eu fico assim, com o pé atrás, né? Será que a gente tem essa consciência mesmo, né? Será que a gente tem essa consciência? Uma vez um amigo meu espírita me falou assim que ele estava sonhando e se desdobrou, né? Sonhando e se desdobrou. Tava deitado, se desdobrou. Aquela fase do sonho, meio sonhando, meio acordado, né? Meio dormindo, meio acordado. Ele se desdobrou e estava passeando, né? O desdobramento é a capacidade que algumas pessoas têm, mas todos nós temos, ao dormirmos, nós nos desdobramos. Mas esse sonho consciente, esse desdobramento consciente, depois a recordação, né? Não é todo mundo que tem, mas ele fazia isso, dessa vez ele se desdobrou, e o espírito foi andar por aí, né? O espírito dele, né? Ele, né, na verdade. Porque
Isso é uma falha nossa, né? A gente falar o espírito dele, o meu espírito, né? Não é assim, né? É o espírito ele, eu espírito, né? Então, ele foi andar, né? Estava passeando pelo bairro lá dele, e aí ele encontrou um espírito conhecido dele, né? E aí ele meio assim, sem saber assim, o que estava acontecendo direito, perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Aí o espírito disse assim: você não sabe? Você desencarnou, né? Ele me contando encarnado, né? Aí ele tomou aquele susto assim, né? Aí, mas como assim? Poxa, eu preciso resolver problemas lá em casa, eu preciso resolver as coisas do meu centro espírita, eu preciso resolver. Começou a entrar meio em parafuso, meio desarmonizar. Aí o espírito falou: peraí, eu estou brincando com você, né? E é o espírito amigo dele, tá? Estou brincando com você, eu só estou querendo mostrar que você não está tão preparado assim, né? Então, nós precisamos ter esse tipo de preparo, né? Preparo do espírito imortal, né? Será que nós temos essa consciência que somos espíritos imortais? Esse é o grande convite de Jesus, né? Esse é o grande convite da doutrina espírita, nos percebermos como espíritos imortais. Jesus nos convida a gente perceber o verdadeiro lar nosso, que é o reino de Deus, né? É o reino de Deus que ele chamava, que é o plano espiritual. E o Espiritismo nos convida a refletirmos sobre quem nós somos, né? Tanto é que o principal livro da doutrina espírita, que deu origem a toda a doutrina, é o livro dos Espíritos. Ó, nós, eu, você, né? Nós somos espíritos. É um livro sobre a gente, né? Não é um livro dos seres humanos que estão refletindo, né, se um dia vão virar espírito. Não, nós já somos espíritos. Nós precisamos nos dar conta disso, né? Nós já somos espíritos. Nós precisamos nos dar conta disso. E algumas pessoas às vezes me perguntam: Sócrates, mas existe assim algum caminho, né, alguma pista, alguma maneira da gente tentar verificar se a gente está aí no caminho certo, né? Digo assim, existe, tá? Não há mágica, né? Se perceber como espírito imortal, né? Buscar entender ou buscar aceitar esse chamado de Jesus, né, sobre essa busca desse reino, não tem mágica, né? Não tem religião certa, né? Não tem livro certo, palavras mágicas, né? O que tem é algumas doutrinas que orientam bem. A doutrina dos espíritos te orienta bem, mas se a gente não fizer a nossa parte, as coisas não vão andar. Precisamos do nosso livre arbítrio, né? Por exemplo, primeiro, eu dou mais importância à causa do que à coisa, né? A causa é o espírito, né? No meu dia a dia, eu penso mais na causa, que é o espírito, ou na coisa, que é a matéria? Nós vivemos num mundo que nos leva a pensar mais na coisa, né? O espírito vem aqui por uma causa, né, que é a evolução do espírito. Esse é o principal papel nosso aqui, é fazer eu, espírito, evoluir. Eu ia falar o meu espírito, né? É fazer o eu, espírito, evoluir. Mas aí a gente chega aqui com tanta, né, apelo da matéria. Não, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter uma boa posição, você tem que ter isso, você tem que ter, né? Ter, né? E a gente veio aqui para ser. Então, como é que está essa nossa relação? A gente não pode confundir a coisa pela causa, né? A coisa, tudo bem, é importante, é útil, é necessário para o atual estágio evolutivo nosso. Mas a causa é o principal. A causa é o espírito. Bom, segundo ponto, eu tenho buscado ser verdadeiro comigo mesmo?
né? Como diria o poeta, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, né? Então, eu tenho buscado ser verdadeiro comigo mesmo, porque por que eu vou me enganar, né? Qual é o benefício de eu me enganar, né? De eu mentir para mim mesmo? Qual é o benefício dentro desse meu caminhar para tomar a consciência de ser espírito imortal, né? Então, eu tenho que jogar na real comigo, como dizem os jovens, né? Tenho que bater a real comigo mesmo. Então, eu preciso entender onde eu estou, né? Quais são minhas falhas, minhas qualidades, meus defeitos, né? Que tem a ver com o terceiro ponto, dentro dessa ideia dessa nossa busca, né, pelo espírito imortal. Buscar meu autoconhecimento, né? Eu estou buscando esse autoconhecimento, né? A própria doutrina espírita nos incentiva a isso, né? A gente precisa se conhecer melhor, né? Do que adianta saber muito, né, sobre a vida, sobre a doutrina, sobre Jesus e tal, se a gente não sabe muito sobre a gente mesmo, né? Então, é um conhecimento importantíssimo para que a gente se perceba como espírito. Importantíssimo, porque vai definir, né, os nossos próximos passos nessa busca por esse reino, né? Bom, já estou começando, que tem algumas pessoas que falam assim, Sócrates, mas até que ponto eu preciso me conhecer melhor? Não, a gente precisa se conhecer até o ponto que der, né? Até o ponto que der. Porque pode ser que essa reencarnação seja curta para a gente, né? Curta que eu digo, não seja o suficiente para a gente se conhecer como tal, né? Mas o esforço para se reconhecer já ajuda e muito nessa busca do espírito imortal. Bom, então, me conheci, estou buscando me conhecer, estou aí rumo ao autoconhecimento. E como está a minha busca pela autotransformação? É uma questão, né? Porque do que adianta eu saber muito sobre eu mesmo se eu não buscar me transformar, né? Às vezes eu vejo isso, a pessoa vê uma mensagem do Evangelho e fala, uma mensagem excelente, né? Essa passagem de Jesus é ótima, mas isso aí é para espírito mais evoluído, não é para mim, não. É para você, é para mim, né? A mensagem de Jesus é para essa humanidade que ainda está engatinhando do ponto de vista moral, do ponto de vista evolutivo, né? Não é para espírito superior, não precisa disso. Já é superior, vai precisar, né, evoluir dessa forma? Não, né? A mensagem de Jesus é para isso. Então, é possível, sim, essa autotransformação. É não só possível, como necessária, né? Porque senão a gente fica a ver navios, né? A gente fica olhando para as possibilidades de sermos espíritos mais evoluídos, a gente fica na teoria, não traz a prática para a nossa vida, né? E uma das maneiras da gente trazer a prática para a nossa vida é buscar essa autotransformação, né? Nem sempre é fácil, porque requer desapego, né? Desapego da matéria e desapego daquilo que a gente pensava que era importante para a gente, né? Bom, e por fim, que tem a ver com tudo isso que eu estou falando, o quanto proativo eu estou sendo nessa minha busca pelo desabrochar do espírito imortal, né? Nessa busca pelo reino de Deus. O quanto proativo eu estou sendo. Eu já li todos os livros da codificação espírita, já estudei vários assuntos, vários livros de André Luiz, né, de Emmanuel, os livros de Joana de Ângeles, já estudei tudo. Sim, mas eu estou trazendo isso para a prática na minha vida, né? Ou estou esperando que a mágica aconteça? Eu já falei, não é mágica, né? É esforço, né? Nós precisamos nos esforçar para fazer desabrochar
esse espírito imortal que todos nós precisamos fazer, né? Todos nós precisamos ter esse tipo de comportamento, essa forma de se manifestar, né? Nós vivemos uma vida única, né? Esse é, para mim, o grande aprendizado, né, que a gente deve buscar dentro dessa nova ótica que a doutrina dos espíritos nos traz, e uma mensagem que já está aí há 2000 anos, né? Claro, Jesus não falou tão claramente, porque precisava falar de uma maneira que o povo daquela época assim entendesse, mas o convite foi feito, né? O convite foi feito para toda a humanidade, essa busca pela transformação nossa, pela nossa evolução moral, né? E é importante que nós possamos perceber, né? E aí tem a ver com uma mudança de paradigma, que nós vivemos uma vida única. Ora, nós estamos na matéria, ora, estamos no plano espiritual, depois nós voltamos para a matéria, depois voltamos para o plano espiritual. A vida é uma só, né? O que nós estamos fazendo com a vida, né? Onde nós estamos nesse momento? Só cuidando do aqui e agora? Ou nós temos essa visão mais ampla de transcendência e de imortalidade? Minhas amigas e meus amigos, era isso que eu tinha para hoje. Desejo a todos vocês, né? Muita paz, muita harmonia, assim, e muita coragem, porque para a gente desbravar esse reino, né, a gente precisa também de coragem, muita coragem. Agora, o fardo não é pesado, né? O fardo é leve, é leve. Quando a gente entrar nessa sintonia, nessa busca pela nossa verdade interior, essa busca pelo desabrochado espírito imortal, nós vamos perceber que o fardo é leve. Paz e harmonia para todos nós.